Olá a todos, meu nome é Júlio César, estamos aqui para a nossa segunda aula de cálculo numérico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as três principais estruturas de programação e um pouco da teoria dos erros. Esses dois tópicos que a gente vai abordar hoje são fundamentais para as próximas aulas, para as nossas aulas que se seguem. A partir da terceira aula, vocês vão começar a ver a aplicação dessa segunda aula. Para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, vamos ver o conteúdo dessa aula. Inicialmente, a gente vai falar das estruturas sequenciais, estruturas seletivas e estruturas repetitivas. Para que servem essas estruturas? Essas estruturas, elas irão ajudar vocês a criar os algoritmos que nós vamos precisar durante o curso. Então, cada método matemático que for explicado a vocês terá associado um algoritmo. E cada algoritmo desse pode usar uma ou mais dessas estruturas. Então, é importante que hoje a gente entenda perfeitamente o que essas estruturas, como essas estruturas são montadas, que a partir da aula de hoje a gente vai começar a utilizá-las de forma bastante corriqueira. E, fechando a aula de hoje, a gente vai falar sobre a teoria dos erros. Qual a importância de utilizar a teoria dos erros? A importância da utilização da teoria dos erros, ou entender a teoria dos erros, é porque os métodos numéricos nunca, ou quase nunca, nos levam a valores exatos. Então a gente precisa saber que erro a gente está cometendo quando, por exemplo, encontra a raiz de uma equação. Tá? Então vamos direto ao assunto. Bom, o primeiro slide aí que eu coloquei para a gente começar a estudar é a programação estruturada. Bom, o que é uma programação estruturada? A gente vai fazer a decomposição. A gente tem um grande problema, a gente tem um grande programa, um grande algoritmo a ser feito e a gente vai fazer isso em etapas. Então, essas etapas ou estruturas é que a gente chama de programação estruturada. Qual o objetivo da gente, ao invés de fazer uma única etapa, a gente fazer em várias etapas? Bom, primeiro é o seguinte, a gente simplifica, a gente ataca cada parte do nosso grande problema, a gente pega cada parte do nosso grande problema e individualmente vai atacando. Isso facilita, por exemplo, quando a gente tem um grande algoritmo, se algum erro estiver ocorrendo, a gente ir naquela estrutura individual, com 5, 6, 10 linhas e atacar aquele erro. É bem diferente da gente fazer uma estrutura única e um erro, a gente tem que passar ali, por exemplo, por 200 linhas. Tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês, o objetivo é simplificar o problema para facilitar o entendimento de todos os procedimentos. Melhorar a confiabilidade e simplificar a manutenção. Pode ser, por exemplo, esse caso aí de ter um erro ou uma pequena mudança. Eu posso ter pensado em algo novo, num determinado aspecto do meu problema e vou lá naquela rotina, vou lá naquela estrutura e faço só aquela alteração que eu achar necessário ou que eu pensei sobre aquilo e resolvi mudar. Eu não preciso mudar toda a estrutura, eu vou ali localmente naquela caixinha e mudo. As estruturas básicas, que eu comentei com vocês já no início, são as sequenciais, as seletivas e as repetitivas. Eu gostaria de deixar aqui bem claro que esses nomes são didáticos, não há necessidade que vocês reconheçam a estrutura pelo nome, mas há necessidade que vocês consigam entender a estrutura. Se aquela estrutura que você entendeu tem o nome A, B ou C, isso de fato não é o mais importante hoje. Tá? O importante é que vocês consigam entender a estrutura e aplicar numa situação particular. Vamos continuar? Bom, aqui está a nossa estrutura sequencial. O que diz essa estrutura?
nessa estrutura, cada ação segue uma outra de forma sequencial. A saída de uma ação, a resposta de uma ação, vai ser o input, vai ser a entrada para uma outra ação. Vamos ver aqui nesse bloco que eu apresentei aqui para vocês. Então aqui eu tenho uma entrada, e essa entrada me força a fazer essa tarefa, ou esta ação. Na sequência, quando eu tenho a saída, vamos botar aqui, é 1 e S1. S1 é a saída dessa tarefa 1. Ela se torna o quê? Ela se torna a entrada da segunda ação, ou da segunda tarefa. Essa saída, que agora é a entrada da segunda tarefa, será executada. Nós teremos aqui o quê? Uma saída 2, que, portanto, será, como eu tenho uma terceira tarefa, será a entrada da terceira tarefa, que, por fim, me leva à saída da terceira tarefa. Então, numa sequência de ações, numa sequência de tarefas, eu tenho a minha estrutura chamada sequencial. Percebam o seguinte, que eu tenho que executar a primeira tarefa, eu tenho que ter uma saída da primeira tarefa para que eu possa executar a segunda tarefa. Por isso o nome sequencial. Eu não posso evitar uma tarefa, eu não posso simplesmente passar da primeira para a terceira tarefa. Não, por que não? Porque a entrada da terceira tarefa, por exemplo, é saída da segunda tarefa. Então, obrigatoriamente, eu passo pela segunda tarefa. Tá? Vamos ver aqui o que a gente chama de algoritmo ou pseudocódigo. Isso aqui é importante porque a gente vai começar a pensar muito dessa maneira aqui, tá? Ó, essa maneira que eu escrevi aqui o pseudocódigo para vocês. Isso aqui não é uma linguagem de programação. Isso aqui é, vamos chamar assim, o esqueleto para que a gente possa, num futuro, programar. Então, a tarefa a ser realizada, uma tarefa qualquer. Início desse bloco, executar tarefa 1. Foi aqui, ó, o bloquinho 1, está aqui. Depois, uma vez que eu tenha feito isso, eu executo a tarefa 2, por fim a 3, e aqui é o término da minha atividade como um todo. Tá? Vamos ver um exemplo para que a gente possa entender isso aí de uma forma numérica. Vamos lá? Sigamos aqui, ó. Eu coloquei, é um exemplo simples, mas que ele mostra bem o que a gente precisa. Dentro dessa ideia de estrutura básica, sequencial. Exemplo, dados dois números naturais, então é 0, 1 e por aí vai. Eu quero somar esses números, depois eu quero subtraí-los e, após isto, eu vou fazer o quê? Vou dividir os resultados. Então eu criei aqui quantas tarefas? Primeira tarefa, somar os dois números. Então eu vou pegar o A e o B. É uma tarefa aritmética. Depois, fazer a diferença dos dois números. E por fim, o quê? Pegar esses resultados e dividir. Tá bom? Então vamos lá. Tarefa 1. Estou chamando, por exemplo, A e B, esses números. Somar A e B. Então S vai ser igual a A mais B. Essa é a tarefa. Tarefa 2. Subtrair A e B. Aí eu chamei D, que é o resultado dessa tarefa, é A menos B. Eu estou supondo aqui, por exemplo, que A é maior ou igual a B, tá? Só para que o número seja também natural. E por fim, a tarefa 3. O que é a tarefa 3? Dividir S, que é esse número aqui, ó, A mais B, dividir por D, que é esse número aqui, A menos B. Vamos ver como é que fica no pseudocódigo? Pseudocódigo. Tarefa a ser realizada. Eu posso dar um nome qualquer para ela. Início. Eu tenho aqui os valores de A e B. Primeira tarefa. Percebam que aqui não está escrito tarefa 1 ou não está escrito tarefa 2. Aqui eu escrevi no primeiro slide ou no slide anterior para que a gente tivesse uma ideia geral. Aqui eu já escrevo a minha operação, já escrevo a minha tarefa. S igual a A mais B. Isso aqui é a nossa tarefa 1. D igual a A menos B. Tarefa 2. E por fim, F igual a S sobre D.
é a nossa tarefa 3. Então aqui a gente tem um exemplo de 3 tarefas. São tarefas simples, mas são tarefas já aritméticas. A gente já tem aí dentro a ideia numérica. Isso vai acontecer. Vocês vão ver, por exemplo, na próxima aula, eu vou falar no método chamado método da bisseção. E nesse método da bisseção, eu vou ter uma série de tarefas a serem realizadas. E essas tarefas matemáticas estarão dentro de um pseudocódigo, dentro de um algoritmo. Vamos continuar? Bom, próxima estrutura básica. Nossa próxima estrutura básica é a chamada estrutura seletiva. O que diz essa estrutura? Essa talvez seja a estrutura mais utilizada aí nesse primeiro momento pela gente. Ó, nessa estrutura avalia-se uma condição. Normalmente essa condição eu uso se. Ou lá no inglês, em algumas linguagens, vocês vão perceber, aqui, ó, deixa eu escrever aqui, o if. Tá? E, a partir destas saídas, executa-se a tarefa 1, caso essa condição, se, seja verdadeira, sim. Ou uma outra tarefa, caso essa condição seja não. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, eu tenho ali um ponto em que eu tenho que fazer uma pergunta. Isso acontece ou não? Acontecendo, o que eu faço? Acontecendo, eu tenho que executar a tarefa 1, tarefa A, enfim, o nome que a gente der. Não acontecendo, eu executo a tarefa 2. Então, é um ponto em que eu tenho que fazer uma pergunta. Perceba a diferença em relação à sequencial. A sequencial, existe a resolução da tarefa 1, na sequência a gente resolve a tarefa 2. Aqui não, eu resolvo ou uma ou outra. Tá? Por isso a ideia de seleção, seletiva. Vamos continuar? Aqui nós temos um diagrama em blocos. Essa estrutura aqui, na forma de um losango, é a estrutura do se. Então, ó, eu entro aqui e essa é a minha condição, essa é a minha pergunta. Determinada condição está sendo satisfeita? Caso isso seja verdade, ou seja, sim, o que eu vou fazer? Eu vou executar a tarefa 1. Então, se essa pergunta tiver como resposta um sim, eu executo a tarefa 1. Se essa pergunta tiver como resposta um não, eu executo uma outra tarefa. Pessoal, eu estou pondo aqui uma única tarefa, mas pode ser uma sequência de tarefas. Aqui dentro eu posso ter o quê? Uma estrutura sequencial. Eu posso ter essa ideia seletiva, mas dentro da opção sim, eu posso ter 2, 3, 4, 5 tarefas em sequência. Então percebam que essas estruturas elas podem estar agrupadas, elas podem estar acopladas. Tá? É óbvio que tanto mais complexa é a minha situação, possivelmente mais estruturas eu vou ter acopladas. Tá? Dificilmente uma situação complexa eu consigo fazer exclusivamente por uma dessas estruturas. Vamos voltar aqui para a gente perceber isso claramente. No pseudocódigo, a tarefa a ser realizada, início, é o início dessa rotina. Se condição A for satisfeita, então executar a tarefa 1. Se não, ou seja, se eu estiver aqui, ó, executar tarefa 2. Fim desse se, fim desta condição. Tá? Vamos tentar agora, de novo, aquela mesma ideia, estou passando um pouquinho da teoria e logo fazendo o exercício de aplicação, um exemplo. Vamos tentar, nesse exemplo, que é um exemplo simples, mas interessante, para que a gente perceba essa ideia do sim e do não. Vamos aqui? Aqui, ó, pessoal. Exemplo. Determinar o módulo da diferença de dois números naturais. Então, estou sempre pensando de uma forma ainda simplória, números naturais. Bom, o que eu sei do módulo de um número? Vamos, assim, rever conceitos mais básicos lá da nossa matemática. O que é o módulo de um número?
Por exemplo, se o número é 6, o módulo de 6 é 6. Se o número é menos 7, o módulo de menos 7 é 7. Então o que acontece? Se eu tenho um número positivo, ele mesmo é o seu módulo. Caso contrário, se eu tenho, portanto, um número negativo, eu coloco o quê? Um menos na frente. Aí fica menos 7, menos 7, fica mais 7. Tá? Então vamos entender isso aqui? Primeira condição, para a gente poder fazer isso aqui dentro. Óbvio que eu posso criar até uma função que calcule o módulo direto, mas não é essa a minha ideia. Condição A maior que B. Por que isso? Vamos supor aqui que eu tenha A igual a 5 e B igual a 4. A é maior que B? É, A é maior que B. Então, como é que eu faço o módulo dessa diferença? 5 menos 4 dá 1. Aí o módulo vai ser quanto? Vai ser 1 mesmo. Tá? Então, se o A é maior que B, para eu calcular o módulo da diferença, basta fazer A menos B. Porque aí eu garanto que o número que eu encontrei será um número positivo. E é isso que pede o módulo. Ao contrário, se o A for menor que o B, vamos botar aqui, o A igual a 2. A igual a 2. A é maior que B? Não, A não é maior que B. A é menor. Então, como é que eu vou fazer o módulo? Vou fazer 2 menos 4? Não, se o A é menor que o B, aí eu faço ao contrário. Aí eu faço B menos A. Porque B menos A vai dar quanto? 4 menos 2 vai dar 2. Aí eu tenho o módulo da diferença. Então, ó, se vocês perceberem, o que eu estou fazendo para calcular o módulo da diferença? Eu não estou perguntando, isso é maior que aquilo? Se é uma pergunta e essa pergunta pode ter resposta sim ou resposta não, isso nos remete a que estrutura? Estrutura seletiva. Vamos ver aqui? Condição A maior que B. Tá aqui, ó. Se a resposta for sim, o que eu vou fazer? Vou fazer A menos B. Foi o que a gente fez aqui. Caso contrário, ou seja, não, aí eu vou fazer o quê? B menos A. Foi o que a gente acabou de conversar. Então, em termos de pseudocódigo, início, isso aqui é a nossa, aquela condição que eu chamei de A. A maior que B, se for sim, aí eu vou dizer que o módulo é fazer A menos B. 5 menos 4. Agora, no caso de ser 2 e 4, 2 é maior que 4? Não. Então, o módulo será o quê? 4 menos 2. Acho que esse exemplo é um exemplo típico para o aluno perceber claramente o que é a estrutura Si. De novo, vou repetir, essa estrutura é uma estrutura extremamente importante. É uma estrutura que vai se repetir aí até o nosso final do curso. Tá bom? Vamos continuar aqui na próxima estrutura? Próxima estrutura. É uma estrutura que ela se assemelha em termos de código, né? Com a estrutura anterior, mas ela é uma estrutura que, assim, ela tem uma pequena diferença, vocês vão perceber. É uma estrutura chamada repetitiva. Nessa estrutura há uma sequência de instruções, de iterações, de tarefas. Por que eu já estou usando aqui a palavra iterações? Porque a partir da próxima semana vocês vão ver que os nossos métodos, quase todos, para não dizer todos, na verdade são quase todos, são iterativos. São métodos em que ocorrem várias iterações, várias repetições. Vou já chamar a atenção, lá no momento também vou fazer esse chamado. Não são interações. Interação é interagir. São iterações. Tá? Sem esse N mesmo. Tá? Às vezes o aluno fica na dúvida, mas é iteração. Então, tem uma série de instruções, uma série de tarefas, uma série de iterações que vão se repetir um determinado número de vezes até que uma dada condição seja satisfeita. Vamos tentar entender isso aí ainda em palavras. Vamos imaginar que
quisesse, até o exemplo que eu vou seguir aí, vou colocar para vocês, se eu quisesse determinar, vocês já devem ter feito isso na máquina de calcular, coloquem um número qualquer maior do que 1 lá, ponham 80, escrevam lá 80, digitem lá 80. Aí comecem a apertar a tecla raiz quadrada. E façam isso até que alguma condição seja satisfeita. Por exemplo, até que o número seja menor que 2. Ou faça isso durante 20 vezes. Então eu vou lá apertando 1, 2, 3, 4. Aí uma hora que virou lá 1,8, a condição foi satisfeita? Foi menor que 2. Aí nesse momento eu paro esse looping. A gente chama de looping lá na programação. Então eu vou ficar girando, fazendo uma determinada, ou várias tarefas, ou uma tarefa que seja, até que uma condição seja satisfeita. E como é que isso ocorre na prática? Eu faço a tarefa, testo a condição, se ela não foi satisfeita, eu volto, repito, e assim eu vou fazendo. Vamos olhar aqui no nosso diagrama de blocos. Aqui é a entrada. Aí eu testo a condição. A condição A, se ela foi ou não satisfeita, eu repito a tarefa 1. Aí, volto. Retorno. Ainda tenho que fazer? Aí eu volto. Tenho que fazer? Eu volto. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é um looping. Aqui, ó, um looping. Até que num dado momento, aí eu venho aqui e vejo que a condição não está mais sendo satisfeita, aí eu saio. Tá? Essa condição aqui, estou falando de ser satisfeito ou não ser satisfeito, depende da forma que o aluno colocar. Eu posso colocar assim, até que o número seja menor que 2. Ou então fazer, enquanto o número for maior que 2. Aí o sim vira não e o não vira sim. Aí é só uma questão do que eu coloquei como condição. Tá? Por isso que aqui parece que eu estou falando uma coisa diferente do início. O sim aqui é que eu botei aqui, o número ainda é maior que 2? Sim, então vou extrair de novo. Ainda é, ainda é, ainda é. Não, quando ele não for, eu saio. Aí aqui eu tenho a minha saída. Em termos de pseudocódigo, o que a gente tem? Tarefa a ser realizada, início. Aqui é enquanto, ou em inglês while, né? Aqui. While. Enquanto condição A for satisfeita, executar a tarefa 1 ou uma sequência de tarefas. Quando isso não for mais satisfeito, terminou. Vamos ver um exemplo? Foi justamente aqui a ideia que eu trouxe anteriormente para vocês. Imagine um número natural maior do que 1. Eu vou extrair a raiz quadrada de A até que seja menor que 1,02. Então aqui, ó, tarefa a ser realizada, início. Enquanto o A for maior que 1,02, o que eu vou executar? Esta operação, a raiz quadrada de A. Quando isso acontecer, por exemplo, 80, raiz quadrada, vamos botar lá, 8,9. Aí, vou testar, é maior do que 1,02? É, 8,9 é maior que 1,02. Aí eu vou extrair a raiz quadrada de 8,9. Por exemplo, 2,7. 2,7 ainda é maior? É, aí eu extraio. Vamos imaginar que dê 1,4. 1,4. Ah, 1,4 ainda é maior. Aí vou extraindo, até que uma hora eu encontrei 1,008. 1,008 é maior que 1,02? Não, não é maior. Então, fim, eu paro de fazer. Tá? Quantas vezes eu vou fazer isso? Não sei. Vai depender. Nesse caso, quando eu entrar com 80, talvez eu faça umas 4, 5 vezes. Se eu entrar com 5 milhões, talvez eu faça um número maior de vezes. Tá? Isso aí é característica da minha situação, do meu problema. Bom, isso é o que eu queria falar de estruturas. Agora a gente vai começar a falar dos erros. Vamos ver aqui, ó, eu já tinha comentado isso com vocês. As resoluções numéricas, por isso o nome da matéria, cálculo numérico, levam, via de regra, a valores que não são exatos, a valores aproximados.
Dessa forma, é importante que seja definida a precisão para este valor aproximado. O que é isso? Vamos tentar traduzir isso aí. Vamos imaginar que eu tenho que encontrar, em termos de engenharia, a reação em um determinado apoio, de um componente mecânico. E a resolução da equação não é uma resolução, não consigo um valor exato. Tá? Então o que eu faço? Eu vou usar um método numérico, mas vou, por exemplo, colocar como precisão, sei lá, 1% de erro, ou 0,5% de erro, ou 0,0002 como erro. Aí eu vou estipular um erro. Ah, professor, e esse erro é o quê? Como é que eu estipulo esse erro? Bom, se isso for um componente de um avião, talvez eu tenha que usar um erro bastante pequeno, uma precisão muito alta. Mas se isso for, por exemplo, o componente mecânico lá de uma estrutura, de uma mesa, a precisão talvez não tenha necessidade dessa precisão. Então a precisão tem muito a ver com o meu contexto. Tá? Aqui a gente vai, na nossa matéria, nossa disciplina, a gente vai pegar e vai estipular uma precisão. 1%, 2%. Normalmente, e nas provas, a precisão não vai ser muito alta, porque quanto maior a precisão, maior vai ser o trabalho que a gente vai ter. Vai demandar mais cálculo para que a gente alcance aquela precisão. Vamos continuar aqui, ó. Eu coloquei aqui como exemplo, isso aqui, vocês todos já fizeram cálculo 1 e sabem resolver isso aqui facilmente, tá? Essa integral é fácil, é x à quinta, né? Soma uma unidade aqui e divido por 5. Ela é uma integral definida, de 0 a 1 vai dar aqui, 1/5 vai dar 0,2. Então está aqui, valor exato 0,200. Se eu usar um método, vocês vão aprender esse método, chamado método dos trapézios, com 4 intervalos, olha quanto eu acho, 0,220. Eu não achei um valor exato. Mas eu achei um valor próximo. Isso aí me satisfaz? Esse erro é suficiente? Não é? Aí eu vou ter que avaliar. Tá? Vamos ver aqui a origem dos erros, né? Qual é a origem dos vários erros que acontecem? Primeiro, erro no modelo. O modelo matemático, raramente, para não dizer nunca, oferece uma representação exata dos fenômenos reais. Um clássico exemplo disso, vocês lá quando estudaram Física 1, o professor falou em queda livre. Qual é a condição primordial para que aquelas equações da queda livre, elas valham? É o quê? Que não haja atrito, que não haja a presença do ar. De fato isso acontece? Não. Então aquele modelo, se a gente utilizar numa situação real, a gente sabe que vai apresentar o quê? Vai apresentar alguma imperfeição. Então é um erro, é uma imperfeição que eu vou ter na minha resposta pelo modelo que eu sugeri. É um modelo onde, por exemplo, eu elimino o atrito. Mas por que eu faço isso? Aí é uma simplificação. É uma simplificação que eu faço para tornar as equações mais trabalháveis. Tá bom? Então, ó, condições que simplificam um problema de forma a torná-lo tratável. Porém, esse procedimento, nos leva a cometer erro na solução. O que eu comentei agora com vocês. Esse erro é considerado inicial do problema. Não tem a ver, né, com o cálculo. Não tem a ver, por exemplo, com a resolução. Não é porque eu estou pegando aquela equação e usando um método numérico. Não é. É porque a equação ela não consegue modelar de maneira exata a situação. Então ela já está montada de maneira a levar a um erro. Não que eu não consiga achar um resultado exato para aquela equação. Vamos seguir? Outra origem aqui possível. Erro nos dados. Por exemplo, se eu pegar, falando ainda em queda livre, se eu pegar um relógio que eu tenho lá em casa, ou meu relógio de pulso, para medir a queda em 2 metros de altura, em meio metro, possivelmente o meu relógio não é adequado. Eu vou encontrar, sei lá, 1,2 segundos, quando na verdade, se eu usar um instrumento com maior precisão,
eu consigo o quê? 1,273 segundos. Então eu vou ter mais precisão. Então muitas vezes os dados que eu estou pegando, estou colhendo, eles são imprecisos. E isso vai gerar, obviamente, imprecisão, vai gerar erro no caminhar do problema. Vamos seguir aqui, ó. Os dados podem ser medidos experimentalmente, eu falei para vocês, e, portanto, são aproximados, pois os meios de medição também não são precisos. Aproximações nos dados podem ter grande repercussão no resultado final. Se eu pego aquele dado, eu entro numa equação, aí acho uma resposta, que já vai estar imprecisa. Essa resposta é entrada numa outra equação, tem saída, entrar. Então isso vai o quê? Propagando o erro. Então tem que tomar cuidado com essa propagação. Este erro também é considerado inicial, não tem nada a ver com o quê? Com o cálculo. Seguindo aqui, vamos aqui a duas definições. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenha um valor exato, estou chamando aqui x exato, e o valor aproximado. Lembram daquela integral 0,2, 0,220, se eu não me engano. Define-se erro absoluto como módulo da diferença entre esses dois valores. Então, ó, erro absoluto é módulo de um valor menos o outro. Tanto faz fazer aproximado menos exato, porque como é módulo, no final vai dar positivo. E o que é o erro relativo? Que é o erro que eu posso transformar em percentual. É a razão entre esse erro absoluto e o módulo do valor exato. Então eu pego o erro absoluto, tá aqui, ó, que eu já calculei, é um número positivo, e divido também por um número positivo, que é o valor exato. Tá bom? Perceba o seguinte, o erro relativo não tem unidade. Vamos imaginar que isso aqui fosse o tempo de queda. O erro absoluto vai ser tantos segundos. Qual será o erro relativo? Tantos segundos dividido por alguns segundos, eu não tenho unidade. Isso a gente chama na física de adimensional. Então o erro relativo é de 0,01. O erro relativo é de 1%. Tá bom? Deixa eu comentar aqui com vocês duas questões que são importantes. Primeiro, erros de arredondamento. O que são erros de arredondamento? Às vezes eu tenho por exemplo aqui, eu estou citando as máquinas, ela tem uma capacidade limitada. Então, ela não consegue, por exemplo, mostrar todas as casas decimais. E com isso, ela faz o quê? Ela arredonda. Isso, obviamente, gera um erro. E um outro erro, é um erro chamado de truncamento ou truncatura, que é o seguinte, eu tenho situações em que meu processo é infinito, eu tenho uma série infinita, vocês viram lá em cálculo, e, por alguma questão, eu preciso transformar isso num número, está sem um acento aqui, ó, num número finito. Então, quando eu, por exemplo, a partir da terceira parcela, eu elimino a terceira parcela, isso eu chamo de truncar um número. Então, ele tem erro de arredondamento e tem erro de truncamento, ou truncatura. Seguindo aqui, ó. No arredondamento, ele é mais importante para a gente. Existem algumas regrinhas, e essas regrinhas são as que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, a seguinte situação. Números, né, que eu quero eliminar entre 0 e 0,4999, ou divisores disso, tá? Por exemplo, serviria aqui 0,004999. Como é que eu faço esse arredondamento? Aqui, ó, 3,49. O que eu quero eliminar? Eu não quero eliminar o 0,49? Então eu simplesmente elimino. Isso aqui vira 3. 2,43. O que eu quero eliminar? Né? O 0,03. Então está entre 0 e 0,49. Então eu simplesmente elimino. Fica 2,4. Aqui, o que eu quis eliminar? Essa parte aqui, ó.
Então eu não quero eliminar 0,004999, não está entre esses dois números? Então eu simplesmente jogo fora, fica 1,73. Frações maiores que 0,500 até 0,999. É maior, tá, pessoal? Não é igual, não. São eliminadas, mas o algarismo anterior vai receber uma unidade. Aqui, ó. Se eu quero eliminar aqui, ó, o 0,88, não é isso? Então o que acontece? Está maior que 0,500. Então eu elimino e coloco o quê? Na verdade eu quis eliminar o outro 8. Marquei aqui errado. Eu estou querendo eliminar o quê? Esse 8 aqui. Então, ó, como 8 é maior do que esse 49, né? Então eu elimino e coloco uma unidade. Aqui, quero eliminar o 501. É maior que 500, eu elimino e coloco uma unidade. O problema todo é quando isso for exatamente igual a 0,5. Então, abaixo de 0,5, eu coloco o quê? Eu não somo nada. Acima de 0,5, eu somo uma unidade. O que falta agora a gente entender é quando for exatamente 0,5. Vamos ver o que diz a nossa convenção. Eu vou arredondar aumentando uma unidade caso, ao fazer isso, esse algarismo torne-se par. Então vamos lá, 3,5, não é exatamente 0,500, 0,5 mil? Então, ó, se eu somar uma unidade aqui, o 3 vira 4, portanto par. 6,5, vou arredondar, se eu somar uma unidade ao 6, vira o quê? 7, não virou par, então eu mantenho 6. 5,65. Se eu somar uma unidade aqui, ó, ao 6, não vira 7? Então, não vira par. 9,7500. Se eu somar uma unidade aqui ao 7, não vira 8? Então vira par. Então essa ou essas são as regrinhas que vocês precisam para arredondamento. Vamos seguir aqui, ainda dentro da teoria dos erros. Vamos fazer uns exemplos. Considere o seguinte, vou considerar aquela integral. A integral definida, cujo valor exato a gente conhece aqui de cara ou poderia ter calculado, tá? E eu estou dizendo o seguinte, ao utilizar esse método, que eu já falei com vocês, eu encontro que valor aproximado. Bom, qual é o erro absoluto? E qual é o erro relativo? Lembrando, o que é o erro absoluto? O erro absoluto, até para que vocês tenham mais facilidade para associar isso, o número absoluto é a mesma coisa do que o módulo. Então, esse absoluto tem a ver aí justamente com o módulo. Por isso que eu tenho que usar o módulo. Tá? Vamos voltar. Então, o erro absoluto. O que é o erro absoluto? Está aqui, ó, definição. É o módulo de um valor menos o outro. Na verdade, pouco interessa, né? Eu poderia fazer assim, módulo de delta x. Módulo de delta x, ó. O que é delta? É um menos o outro. Quem? Tanto faz. Eu pus aqui exato menos aproximado. 0,200 menos 0,220. Quanto é que dá isso? Dá menos 0,020. Como é módulo, vai dar quanto? 0 ou mais, né? 0,020. Se eu fizesse ao contrário, pusesse aqui o 220 na frente, 0,220 menos 0,200 dá mais 0,020, que continua a ter que valor? 0,020. Tá bom? E o relativo? O que é o relativo? Eu pego esse valor que eu já calculei, o absoluto, e divido por quem? Pelo módulo do exato. Quem é o absoluto? Está aqui, ó, determinado no item A. Qual é o valor exato? Tinha lá no início do problema. Ou está aqui, né? Ó. Então, dividi um pelo outro, encontrei 0,1.
Em termos percentuais, basta o quê? Multiplicar por 100%, aí isso aqui dá o quê? A 10%. O que é, obviamente, mesmo para uma situação corriqueira, é um erro relativamente alto. Tá? Achar uma raiz com erro de 10% é um erro relativamente alto. A gente não usa esses erros, exceto pela praticidade ali do trabalhar o método. Pessoal, só para a gente fechar aqui, vamos falar na propagação de erros. Bom, eu estou pegando aqui uma função de duas variáveis. Eu vou fazer uma expansão lá do cálculo dela na série de Taylor. Então, eu fiz a expansão, eliminei os termos superiores. O que são os termos superiores? São os termos de segundo, terceiro, quarto, quinto graus. É aquela ideia do truncamento, pessoal. Aqui cabe a ideia do truncamento. Eu tenho aqui uma série infinita e eu, num dado momento, tornei ela finita. Olha, 1, 2, 3 termos. Bom, se eu pegar o valor da função, né, f de x, y, y, e puser aqui para essa esquerda da igualdade, fico com isso. Essa diferença aqui, pessoal, é o nosso erro. Aqui, eu vou usar módulo por quê? Porque quando eu estou avaliando o erro, é melhor que eu seja conservador. O que é isso? É melhor que eu crie uma metodologia que calcule, que determine um maior erro. Então, quando eu coloco módulo, eu tenho valores positivos, eu vou somar, então eu vou sempre garantir que aquele é o meu maior erro possível. Na verdade, ele pode nem ser aquele erro, pode ser um erro menor. Mas se eu colocar módulo, eu garanto um erro positivo. Então, se eu falar que nessa situação eu estou com um erro máximo de 2%, não quer dizer que vai acontecer 2%. Pode acontecer 1, 1,5, 0,8. Então, aqui é uma situação em que a pessoa se coloca conservadora. Aqui, ó. Essa é a formulazinha que a gente vai precisar para qualquer situação. Vamos pegar umas situações particulares em que isso aqui vai se desmembrar de uma maneira muito mais fácil. Vamos pegar o seguinte, uma função que seja a soma de x e y. Por que isso? Vamos imaginar o seguinte, que eu calculei um valor e ele tem associado um erro. Eu calculei um outro valor e ele tem associado um erro. Lembra aquela estrutura em que eu tinha que somar dois valores? Então é isso, vou somar dois valores. Se esses dois valores não forem exatos, forem valores calculados por métodos numéricos, eles terão erros. Quando eu somar, essa soma terá um erro. Como é que eu calculo a soma, o erro da soma? Vamos ver? Se eu pegar aqui a função, que é x mais y, isso aqui foi o que a gente demonstrou lá no slide anterior. Lembrando lá de cálculo 2, como é que eu faço a derivada parcial de x mais y em relação a x? Eu derivo em relação a x, derivada em relação a x vai dar 1 de x em relação a x. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Então, a derivada parcial vai dar 1 em relação a x. Y, nesse caso, será uma constante, vai dar 0. Então, esse valor aqui, ó, esse módulo, vai dar quanto? Vai dar 1. Aqui, se eu fizer a mesma coisa em relação a y, o x vai dar 0, o y vai dar 1. Então, percebo, esse ΔX é a variação em x, é o nosso erro absoluto, e esse y é o nosso erro absoluto em y. Então, como é que ficou? O erro da soma é o quê, pessoal? É a soma dos erros. Então, quando eu tenho dois valores determinados numericamente, portanto, com erros, se eu vou somá-los, o que acontece? Essa soma terá um erro. E como é que eu determino esse erro? O erro da soma é a soma dos erros. E o produto? Como é que será que fica o produto? Será que o erro do produto é o produto dos erros? Vamos dar uma olhadinha aqui? Considere a função. Agora a função é x e y. Com erros é x e a y. O que acontece aqui, pessoal? Quando eu pego essa função x, y e derivo em relação a x, x, a derivada vai ser 1, y é constante, então isso aqui vai dar y. Isso aqui, quando eu derivar em relação a y vai dar 1, aí sobrou o x, vai dar x.
olha como é que vai ser o erro associado ao produto. Não é o produto dos erros. Será o quê? Será o valor de y vezes o erro de x, olha aqui, erro de x, mais o valor de x vezes o erro de y. Então, ao fazer essa continha, eu determino quem? O erro do produto. Vamos imaginar que eu tenha dois números determinados numericamente, portanto, com erros. É x e é y. Como é que se eu tiver que fazer x vezes y, qual será o erro associado? É só usar essa expressão. Eu pego o y e multiplico pelo erro do outro, que é o x, e pego o x e multiplico pelo erro do outro, que é o y. Aí eu somo isso. Esse valor será o meu erro do produto. Só, em termos de aula 2, isso era exatamente o que eu precisava passar para vocês. O que eu gostaria de deixar assim, como sugestão final? Depois de ler ler o material e acompanhar a aula, eu gostaria que vocês tivessem em mente o final da aula é o seguinte: o que eu preciso conhecer muito bem dessa aula? Primeiro, conhecer as estruturas, saber pegar uma situação matemática e escrever de acordo com aquelas estruturas que eu apresentei para vocês. Uma delas, ou elas encaixadas. Segundo, é conhecer erros absoluto e relativo. A propagação do erro é importante, mas a propagação do erro, dificilmente a gente vai inserir nos nossos algoritmos. Nos nossos algoritmos aparecerão muito a precisão ou o erro relativo e as estruturas. Então, saibam isso. Então, não deixem de entender. Qualquer dúvida, recorram ao tutor. Eu serei tutor de algumas turmas em cálculo numérico. Então, recorram ao tutor. Eu ou qualquer outro professor que seja. Não deixem a matéria acumular. A partir da aula que vem, da aula 3, vocês vão perceber como essas duas primeiras aulas elas vão começar a aparecer, permear as aulas. Tá? Então, vamos aqui ao nosso resumo da aula. Bom, o que nós estudamos, né? Coloquei aqui vocês, mas nós. A gente aprendeu as principais estruturas. Percebam que eu não sou um professor que está ensinando vocês a programarem. Essas estruturas são estruturas que são importantes para os nossos algoritmos. Então, por favor, saibam. E a gente viu um pouco sobre teoria dos erros. Desejo a todos vocês, então, que bons estudos, que continuem na sequência aí do curso de vocês. E num próximo encontro a gente vai falar um pouquinho dos métodos da bisseção e método das cordas. Tá? Fiquem com Deus.